Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! Nos primeiros momentos do anime, um professor chega à escola, Neji. Todos parecem gostar muito dele, até que ele espirra e acontece algo inesperado. As roupas de todas as meninas simplesmente evaporam, e ele acaba em encrencas. E antes da abertura, nos é apresentada outra personagem, uma vampira, que explica sua situação. E nas suas memórias, vemos alguém que vai ser bem importante daqui pra frente. Após a abertura, vemos uma professora caminhando, e um grupo de alunos prontos para emboscar lá, mas ela cria uma parede mágica e manda eles pro rio facilmente. Depois disso, eles ficam de castigo na sala, e vemos uma explicação do porquê eles fizeram isso. Ela diz que se alguém derrotar ela, essa pessoa tem direito a sair da vila e ir para a capital. Foi o que o líder da vila disse. Mas não é 100% de certeza que as pessoas terão um futuro brilhante por lá. E ela finaliza a explicação jogando os alunos de castigo pela janela. Depois, com esses mesmos alunos conversando, descobrimos que na capital a magia nem é tão estranha assim, e que eles têm até aparelhos para usá-la. E o objetivo deles é escalar uma torre que dá para ver lá da vila, o elevador orbital, o pilar do céu. E depois descobrimos que os pais de Touta, um dos garotos, morreram em um acidente no qual ele também estava, mas só perdeu as memórias. E no meio de sua homenagem, um espectro aparece, dizendo que o espera no topo da torre, e depois desaparece. E vemos que ele mora com a professora, Yukiami. E sua rotina é, ele ir para a escola, ela dar aula, ela espancar ele e seus amigos, e voltarem para casa para jantar e dormir. De repente, um dos professores, Tachibana, oferece ajuda para ensinar magia. Ele oferece apps de magias para os alunos, que a usam com facilidade, mas não funciona com Touta, por algum motivo. E o professor lhe entrega um adereço escrito, Eternal, e diz que aquilo irá funcionar. Chegando em casa, ele se sente culpado em usar aquilo, como se fosse trapaça, e então, entrega a Yukiami como um presente, e ela passa a usar. No dia da nova tentativa de emboscada, agora, com magia, os alunos aprendem, mas ela não se solta pois deixa ver o que vai acontecer. Mas, desprevenidos, os alunos são nocauteados pelo professor Tachibana, que ataca Yukiami, mas não consegue revidar, pois o Eternal não deixa ela usar sua magia. Ele estava esse tempo todo se passando por professor, só para matá-la, pois a cabeça dela vale milhões. No momento que ele vai golpear ela incapacitada, Touta chega e bloqueia o ataque, mas em troca, tem seu braço fatiado pelo caçador de recompensas, que depois disso, fere os dois mortalmente, e parte para matar os amigos de Touta. E Yukiami, que parecia em seus últimos momentos, diz que Touta era um monstro imortal, e que ela se desculpava por isso e que esses últimos anos se passando como humana com ele foram ótimos e para que ele consiga salvar seus amigos, ele tem de beber do sangue dela. E assim ele faz, levantando como monstro imortal que ele é. O caçador golpeia novamente, achando que é o suficiente, mas Touta se regenera completamente e destrói o inimigo com apenas um soco. Mas cai inconsciente. Depois de tudo, com já os paramédicos e policiais reunidos, Yukiami mostra que está viva e bem, e ele pergunta como eles estão vivos ali, e ela responde revelando tudo. Ela se chama na verdade, Evangeline, uma vampira de 700 anos, e diz que ele é um imortal, graças à maldição que ela mesma deu, atendendo os pedidos dos pais dele para salvá-lo. E no dia seguinte, como Yukiami foi descoberta, eles partem para a capital, e ele poderá finalmente ver o que tem no topo da torre. Nos primeiros momentos da saída da vila, Touta e Yukiami passam pela área abandonada da metrópole, que ela explica que não é só aqui que isso ocorre, mas por toda a parte. E explorando bem o local, ele encontra um rio no qual vai dar um mergulho. E antes da abertura, ele sem querer pega nas partes macias traseiras de uma pessoa que também se banhava no rio. Depois dessa pessoa ficar brava ao ponto de querer matar Touta, o que é justo, ela se apresenta como Kuromaru, que não sabemos ainda se é homem ou mulher. Depois, ela diz que não pode voltar para casa, até encontrar Evangeline, e nesse momento ela aparece. E sem hesitar, Kuromaru parte para cima, mas sem sucesso. Evangeline a chama de Shimeiryu, que parece o nome de uma raça. E ela mesma se diz parte de um clã que caça imortais. Evangeline parece muito superior a Kuromaru, mas dá uma chance para lutar contra, mas só se ela derrotar Touta. O combate começa, e ambos parecem parelhos.
até que Kuromaru corta o pescoço de Touta, mas ele gruda sua cabeça de volta e termina o combate afundando seu oponente no asfalto. Depois do combate, Kuromaru diz para matá-la logo, para não perder sua honra, mas Touta pensa em algo melhor: eles virarem amigos. Eles deram uma parada em uma fonte termal para descansar, e lá descobrimos que eles fizeram um juramento de serem melhores amigos até a morte, contra a vontade de Kuromaru, obviamente. Depois disso, Touta tem a brilhante ideia de ir espiar Ukiyami no banho, mas não acaba bem para ele, que recebe magia de gelo na cabeça e rola morro abaixo. Mas com a ajuda de Kuromaru, ele volta, e arranca a toalha de Ukiyami, que diz que vai dar uma recompensa para ele, mas ele não é interessado em velhotas. Depois, vemos que Kuromaru se torna um aprendiz de Ukiyami também e vão seguir essa jornada juntos. E enquanto conversavam sobre isso, Touta estava pensando se eles não poderiam formar um grupo de imortais que ajudassem as pessoas com seu poder. E Ukiyami ri, mas não porque teve graça, e é explicado bem rapidamente assim que Touta é atropelado por um carro. Diversos carros pretos com agentes chegam, e até colocam um tapete vermelho para Ukiyami, que diz que já fez parte de um grupo assim, um grupo de imortais, Ukiholder. Indo para a sede da Ukiholder, Touta parecia muito animado, e uma das imortais perguntava para Ukiyami como ela tinha aguentado ele por 2 anos. Chegando lá, todos se apresentam, e passam os requisitos para entrar para o grupo, que era passar em um teste. Ele consistia em acertar um golpe no seu adversário. Touta iria enfrentar Karen e Kuromaru enfrentou o Ukiholder número 6, Jingoro. Ambos perdem, Touta levando seguidas marretadas na cabeça, e Kuromaru não sendo rápido o suficiente. Descansando, ambos veem uma empregada da casa, e decidem ajudar. Ela se apresenta como Shinobu, que é só uma humana comum que trabalha lá. E ela pede um favor para eles, de levarem os pratos até o armazém. Procurando pelo lugar certo, Touta ouve uma voz, que diz para ele seguir um certo caminho. Chegando lá, era um espaço muito grande para ser só um armazém, era uma caverna. Explorando, eles encontram um homem que se autodenomina o número 2, Shishido Jinbei. Ele fala que ali é um lugar secreto, e fica impressionado com os jovens. E para ver se eles são fortes mesmo, ele desafia a tirar a espada da pedra, chamada de Kurobo. Ele tenta do jeito convencional, mas não funciona. Então, aquela voz lhe diz para girar uma chavinha na bainha da espada, que faz com que ela saia da pedra facilmente. Jinbei fica indignado com a espada, que responde a Touta falando com aquela voz do além, ela que o chamou para lá. Mas ele não a domina ainda, e Jinbei demonstra o potencial dela com seu poder, conseguindo mudar de peso, até 50 toneladas, ou mais, criando golpes destruidores. E Jinbei a manuseava facilmente nesse peso, e ele ainda desafia Touta a dominar a espada. Com isso, começa uma série de treinos dignos da trilha sonora de Rock Balboa, até que uma semana se passa de árduo treinamento, incluindo ajudar Shinobu na faxina. Reencontrando seus adversários, ambos começam os respectivos combates. Kuromaru parecia estar enfrentando dificuldades, pois estava tendo seus movimentos lidos facilmente, até que ele se lembra de Touta e sua batalha com ele, no qual ele inovou. Com isso, ele abre sua guarda, deixando seu braço ser arrancado para assim, usá-lo para golpear seu adversário mesmo assim, fazendo com que ele passe no teste. Enquanto isso, Touta estava usando bem sua espada. Foi difícil, mas ele conseguiu pegar o jeito da luta, e quando estava prestes a passar no teste, ele ouve um grito de Shinobu, lá dos fundos, e ele corre para ajudar. Chegando lá, há diversos monstros a cercando. Karen pula para distraí-los, enquanto Touta fazendo a Kurogo pesar 50 toneladas, e destrói todos os monstros facilmente. Depois, Karen admite que o dano que Touta causou ao seu uniforme na hora do impacto de sua espada conta como um golpe, e ele conclui o teste. Mas mesmo assim, Ukiyami manda eles pro subterrâneo para matar todos aqueles monstros. E ela descobre que Jinbei roubou o seu sake, e também manda ele para lá. O episódio começa com Touta animado para sua primeira missão, que dará apoio a Karen. Chegando lá, ele se confunde um pouco, acertando os outros membros da Ukiholder, mas depois entende que sua missão vai além de derrotar os caras. Eles precisam ajudar as freiras e crianças de um orfanato que estão sendo ameaçados por algumas pessoas nos subúrbios, e é tarefa deles acabar com isso. Mas enquanto nada acontece, quem fica responsável por fazer a comida é Touta, pois ele perdeu todas as quedas de braço. Depois, ele vai treinar um pouco sozinho para desenvolver sua técnica de passo rápido, que o faria ganhar na competição de queda de braço para ele não precisar cozinhar todo dia, mas acaba deixando um nômade bem bravo.
Ele começa a explicar como a técnica funciona, e acaba por ensiná-lo bastante, e com isso, ele se apresenta como Kaito, e fala que vai lhe ensinar muito mais ainda. No passar dos dias, Touta foi treinando fazer tudo com os pés, para aumentar suas habilidades. Contudo, vemos que Kaito fazia parte de um grupo de caçadores de imortais, que já estavam prontos para iniciar o ataque. Eles começam eliminando os agentes da Ukiholder, e depois um assassino profissional tenta surpreender Karen durante o banho, mas não dá tão certo, então ele fica ali só para atrasá-la. Enquanto isso, Touta estava com um dos meninos do orfanato, quando vê um incêndio no lugar, e vai correr para lá, mas o garoto foi surpreendido pelas mesmas criaturas que mataram os agentes e incendiaram a vila, porém ele é salvo por Kuromaru. Logo, Kaito e o outro membro dos caçadores chegam, mas o garoto consegue fugir. Com isso, o combate começa, mas rapidamente Kaito sela Touta com uma técnica que impossibilita vampiros, e já parte para cima de Kuromaru com Touta fora de combate. E enquanto isso, Karen também passava aperto com o controlador de sombras, e o episódio termina com Kuromaru sendo golpeado e não conseguindo reagir. O quinto episódio começa com Ruki, o garoto órfão, indo ajudar os dois na luta, mas sendo capturado, e quando ia ser morto, Kuromaru o salva, mesmo estando em um estado deplorável. E da névoa que se forma, Touta aparece de pé, e sem o selamento. E enquanto tudo isso acontecia, o controlador de sombras estava se divertindo com Karen, até que ela desperta sua fúria sagrada nele, o derrotando com inúmeros golpes em poucos segundos. Depois, ela se junta ao combate de Touta e os outros, mas quando ele revela que já sabia que aquele lobisomem era Kaito, eles começam um mano a mano. A batalha estava intensa, até que Kaito tenta finalizar Touta explodindo seu coração, mas algo acontece. Magia negra corrompe o corpo dele e faz ele se curar completamente. O terceiro integrante do grupo, o mais velho, diz que já viu isso antes, há anos atrás, a magia erebeia, e que só haviam dois portadores dela, um homem que conseguiu controlá-la, e a Evangeline Negra. Depois disso, o caos estava dominando sua alma, e quando ele estava prestes a matar Kaito, ele para, contra a magia, superando ela. E quando ambos terminam acabados, Kaito propõe que eles decidam isso na queda de braço, e com um discurso de protagonista, ele destrói tudo com sua força e ganhando de Kaito, mas Touta se recusa a matá-lo, e eles decidem recuar, porque o incêndio já é grande o suficiente para eles receberem o pagamento. E quando tudo estava sendo consumido pelas chamas, Yukiyami aparece e usa sua magia de gelo para salvar a cidade. E depois disso, se encontra com Touta e seu grupo, juntamente dos inimigos derrotados. O inimigo mais velho a reconhece em sua forma original, mas ao invés de atacá-la, ele engana a todos criando um portal e fugindo. Depois de tanto nervosismo na missão passada, eles estavam só treinando esses dias. Kuromaru estava levando a Kurobo para o treino, quando começa a conversar com ela sobre Touta, e Kurobo diz que Kuromaru parece ter sentimentos por ele, sejam masculinos ou femininos. Kuromaru fica nervoso e finca Kurobo no chão e sai correndo. Enquanto Kuromaru se trocava depois do banho, Karen abre a porta repentinamente, e diz que não viu nada, e ainda supõe que ela seja mulher. Por isso, discute com ela sobre como não podem ter quartos mistos na base, mas depois, Kuromaru explica que sua raça não tem gênero até a maioridade, e eles escolhem isso no seu aniversário de 16 anos. Mas Iku, um dos membros da Uki, estava ouvindo tudo, e propôs uma coisa interessante. Vemos que Kuromaru se disfarça de mulher, com o nome de Kuryu e fingindo ser prima de Kuromaru, só para ter um encontro com Touta, para ver se realmente sente algo por ele. Mas antes de sair, pedindo a moto de Shinobu emprestada, eles encontram com uma integrante da base que mora no último andar, mas nunca sai de lá e não fala com ninguém, então eles só seguem seu curso. Chegando à capital, eles tiveram um encontro que foi estranhamente muito agradável para Kuromaru, que sentia seu coração palpitar cada vez que ele chegava perto. E para prosseguir, Kuromaru diz que quer ir até a torre com Touta, que não recusa de jeito nenhum. Mas há problemas por aí, quando vemos aquele mesmo controlador de sombras perseguindo os dois. Na torre, Kuromaru reflete sobre como se sente em relação a si e a Touta, vendo que ele o valoriza independentemente se for homem ou mulher. E enquanto pensava nisso, eles são atacados pelo controlador de sombras e outro assassino. O controlador prende Touta em uma dimensão negra, enquanto o assassino golpeava Kuromaru. Durante o combate, eles caem da torre, destruindo algumas coisas no caminho. E pensando sobre tudo o que aconteceu, Kuromaru se decide, não se vai ser homem ou mulher, mas sim que independentemente disso,
vai estar ao lado de Touta, e revela sua forma verdadeira. Com isso, Kuromaru consegue soltar Touta, e os caçadores vão embora. Depois de tudo, Kuromaru dá a desculpa esfarrapada que ele salvou sua prima de mentirinha e a pôs em um lugar seguro. E no final do episódio, vemos um breve diálogo entre Ku e Kirii, a menina estranha que só vive no último andar, que está fazendo um ritual. Depois do plano do encontro, Kirii, a menina que fazia o ritual, diz para Ku que quer conversar a sós com Touta. Nessa conversa, ela começa a dizer como ele foi incompetente em protegê-la das 6 vezes em que ela foi atacada. Touta, sem entender nada, fala que nunca tinha visto ela na vida. E de repente, ela é atacada e morta por alguma coisa, uma sombra. Touta supõe que seja o mesmo caçador que o atacou na torre. E depois, Kirii morre, mas algo muito estranho acontece. Eles estão de volta à base. Depois, ela explica que seu poder é como fazer um save point, no qual ela retorna quando morre. E Touta só foi junto com ela, pois estava tocando sua mão no momento certo. E depois de falar como foram as outras tentativas, o caçador aparece novamente, tentando matar Kirii, mas dessa vez, Touta está preparado e literalmente só golpeia ele para o mais longe possível dali. Agora, já fora desse loop temporal, Kirii diz que o maior mago, Fate Averrunkus, está atrás de Touta para sequestrá-lo. Ela explica como o tal Fate apareceu. Antes dela voltar no tempo em um dos save points desse dia, houve um momento em que Ku e ela se distanciaram de Touta, e quando houve uma grande explosão, já era tarde. Eles chegam no local, e todos enfrentam Fate que está petrificando Touta, mas o mago derrota todos facilmente. Ele ainda tenta petrificar Kirii, mas ela foi mais rápida e se sacrificou para voltar ao seu último estado salvo pelo ritual. Falando sobre seus poderes de voltar no tempo com Touta, ela não percebe a presença dos outros, que acabam ouvindo. Depois, ela explica tudo, e ainda diz que tem um plano. Eles vão até o local que Touta foi pego pela primeira vez para pôr o plano em ação. Eles tomam seus postos, mas Touta, por curiosidade, decide ver um vídeo gravado por Ukiyama em seus arquivos que conta sobre Fate, e fala que ele era amigo de seu avô, mas que mudou completamente quando ele morreu. Ele fica um pouco desnorteado com essa notícia, e acaba sendo notado por Fate antes que Touta notasse, e ao mesmo tempo, eles não podiam atacar, pois seus amigos do campo estavam ali também, no mesmo momento. Os amigos de Touta o veem, e vão em direção a ele, se distanciando de Fate. Quando Iku percebe que ele já está na área de ataque, ele decide por atacar, pois daquela distância os amigos de Touta estariam em segurança com ele. Mas ele é impedido por um golpe no peito, vindo de uma pessoa que se disfarçava de garçonete. Com isso, Fate se aproxima enquanto Touta falava com seus amigos, e finge estar tudo bem, falando que somente que é um amigo do avô dele. Depois disso, ele se revela, dizendo que pode matar todos ali facilmente, e que quer que Touta se junte a ele. Nessa situação, mesmo assim, ele decide lutar, mas antes, ele afasta todos os civis dizendo que há um terrorista no local. Karen chega para distraí-lo e empurrar seus amigos para fora do alcance de Iku, que consegue agir e dispara com o laser de seu satélite em Fate, que defende, mas fica exposto. E como último trunfo do plano, Kirii se arremessa no mago para retornar ao último estado de seu ritual, mas falha, pois ela é petrificada. Com o plano dando errado, todos os Sukiholder presentes batalham contra os aliados de Fate, os mercenários, enquanto Touta e Fate vão mano a mano. Enquanto Touta tinha um combate frenético contra Fate, Karen percebeu que havia um contador no braço de Kirii, faltando menos de 1 minuto. Com isso, Touta entendeu na hora, e distraiu Fate para que ele usasse Kurobo aumentada para 500 toneladas e derrubasse os dois ao chão. E com o contador chegando ao fim, Kirii se liberta da petrificação e consegue realizar o plano, teleportando todos, inclusive Fate. Preso na caverna, Fate desiste de lutar quando se vê diante de Ukiyami, que o esperava lá. Com isso, ele oferece perguntas, já que sabe quase toda a verdade absoluta. Todos fazem perguntas sobre seus propósitos e o porquê disso, e ele diz que é para salvar o avô de Touta, Neji. E por fim, Touta pergunta se foi ele quem matou seus pais, e Fate afirma. Com isso, Touta só vê uma alternativa, mandar ele pro inferno. Mas antes que ele fosse atacá-lo, uma magia ativa em Touta por meio de um dispositivo, mostrando um holograma de Neji Swinfield. Ele fala para não acreditar em Fate, e Touta também já não confia mais em Ukiyami. Esse tempo todo, aquelas aparições do homem que o esperava no topo da torre, eram seu avô. Mas com ordem de Ukiyami,
Kuromaru destrói o dispositivo, cortando a comunicação com Neji. Depois de uma negociação, vemos Fate indo embora da base com Kirie muito emburrada com isso. E enquanto Touta questionava Yukiyami sobre seu avô, sem resultados, pessoas chegavam à base da Uki Holder em busca deles dois. Depois de um tempo treinando, Touta decide descansar tomando um chazinho com Shinobu, mas eles são interrompidos pela nova visitante, que se apresenta como Yukihiro Mizori e diz que Touta é um inimigo das mulheres, pois seu avô, Neji, se relacionou com diversas de suas alunas e teve um harém enorme. Eles se confrontam, mas Touta é muito mais forte que ela, e até a salva depois de arremessá-la para longe. Com isso, ela diz que era só para testá-lo, e para ele não pôr em risco nenhuma mulher, eles deveriam casar, mas ele recusa na hora. Depois, Yukiyami e a avó de Mizori lembram da época em que Neji, avô de Touta, era professor delas, no qual aparentemente o professor era muito bem amado. Enquanto isso acontecia, Mizori tentava conquistar Touta com comida, fazendo almoço para ele. Kirie, Karen e Kuromaru já estavam preocupadas com isso, e Iku dá uma dica bem valiosa, que aproxima casais. Esfregar as costas da pessoa amada 50 vezes nas fontes termais. Nas fontes, Iku e Touta estavam lá relaxando, quando de repente todas as garotas, e Kuromaru, vão até lá para tentar pôr em prática o que Iku falou, e começa uma briga para ver quem ia esfregar as costas dele. Elas acabam destruindo até os telhados nessa briga por ele, mas no fim, quem realiza o tal ritual de aproximar é Yukiyami, mas nada parece acontecer. E depois do ocorrido, Shinobu e Mizori fazem as pazes, mas não sabemos sobre as outras. No fim do dia, Yukiyami e Touta se encontram para conversar, e ela abre o jogo. Ela diz que aquele que apareceu era sim seu avô, mas não o mesmo. Ele derrotou a maga do início, que possui o corpo de quem a derrota, ou seja, ela está sob posse do corpo dele nesse momento. E depois dessa notícia, vem uma na qual Touta ficou perplexo. Ele é somente um clone de Neji, tirado a partir de seu material genético. Ele fica meio desanimado em saber tudo isso, e também é muita informação para processar de uma vez. Mas nosso protagonista não pode ficar assim, então Mizori chega do nada falando do torneio de artes marciais de Mahora. Chegando lá, ele vê que não pode se inscrever mais esse ano, pois já passou do tempo. Mas enquanto ele e Mizori apreciavam a vista em um dos edifícios, a bisavó de Mizori chega, juntamente de uma mulher que se apresenta a dona da competição e dona da academia no qual eles estão pisando, e elas explicam que foi lá que seu avô, Neji, ensinou. Elas roubam ele por um momento para apresentar a escola, e todas ficam bem felizes de ver o descendente do legado de Neji. E no fim disso, a diretora do torneio recebe uma ligação dizendo que precisa de uma substituição no torneio, e que conhece a pessoa perfeita. Ele entra como substituto de um dos lutadores que estava ferido, e vai lutar contra um lutador chamado Cutlass. Eles entram em campo e a batalha começa normalmente, mas Touta acha essa pessoa familiar. Além disso, seus amigos que assistiam viam algo errado com esse lutador. O confronto foi difícil, mas por algum motivo, Cutlass só ignorou o torneio e tentou matar Touta ali mesmo, que não funcionou, pois ele é imortal, mas a magia erebeia foi ativa. O lutador revela também conhecer seu avô, Neji, e diz que ele não passa de uma cópia barata, e ele era só uma distração. De repente, de dentro de um ritual mágico, surge Neji, ou melhor, seu corpo tomado pela maga do início. Ele começa novamente o mesmo discurso, de que só Touta pode salvar o mundo, e Yukiyami invade o local também. Com todos reunidos no centro do campo de batalha, um grande confronto irá começar. Mas antes que o combate começasse de verdade, Neji espirra, fazendo com que as roupas de todos no estádio fossem retiradas. De repente, antes que o combate começasse de verdade, Touta é sequestrado por um portal, um buraco negro. Lá dentro, é como se ele estivesse flutuando por memórias, as memórias de Yukiyami. Ele encontra o responsável por isso, Nel Sanders. Ele diz que já foi aliado de Yukiyami, mas agora estava ali para convencê-lo a ir pro lado de Neji. Nessas memórias, ele vê diversos momentos da trajetória entre Yukiyami e Neji, mas no fim, a maga do início invade os pensamentos e as lembranças, dizendo que ela foi destinada a nunca ser feliz, mas Touta continua sempre ao lado dela. E com isso, parece que algo despertou, e a Yukiyami que parecia só uma lembrança, se tornou a real, que queria dar um fim nessa maga. A batalha foi muito difícil, pois, além de tudo, aquilo era um combate mental também. Depois de diversos ataques, Touta acaba sendo consumido por um deles, mas enquanto afundava, uma mulher o salvou, cortando aquelas memórias.
Era Kagurazaka Azuna, a mulher que foi destinada a compartilhar a genética para formar os clones, a avó de Touta. Logo, os seus outros aliados chegam a esse mundo, e têm de batalhar para vencê-la lá, para voltar ao mundo real e começar o verdadeiro combate. Azuna diz que eles têm poucos segundos para o reforço chegar, e começam a contar. Eles voltam para o mundo real, e com as dicas que Azuna deu, ficou tudo bem mais fácil. Mas o confronto final é entre Neji e Touta. Mas antes do mano a mano, Fate, que agora está ajudando, tira o espírito de Neji da posse da maga do início por um momento, para uma conversa, no qual eles sabem o que tem que fazer, mesmo que Neji não seja salvo, e esse plano espiritual se expira. Voltando ao combate. No confronto, ambos elevam a luta a outro nível, mas enquanto isso, os aliados de Touta sofriam para derrotar os outros. Nesse combate entre Touta e Neji, o ódio de Touta era tanto, que ele quase virou o combate, até ser golpeado pelas costas por um dos aliados de Neji, e cair de volta no campo, descobrindo que seus aliados também foram derrotados. Com tudo perdido, Kirii tenta se jogar na frente de um ataque para se sacrificar e voltar no ritual, mas Neji não cai nessa, pois sabe do poder dela. Com isso, Cutlass a imobiliza e arranca dela todas as pílulas que ela usa para voltar no tempo. Com tudo perdido, Touta se enfurece, mas ele esqueceu do plano. Estava dando certo, eles só precisavam atrasá-los por alguns segundos. De dentro de Touta, uma magia é realizada, levando ele e Neji para outro mundo criado, mas agora, com todas as alunas de Neji, que estavam esse tempo todo dentro de Touta. Elas batalham contra ele usando seus poderes, e no fim, com todas sem roupa. É claro, ele é derrotado nesse mundo e voltam à realidade. E no fim, Azuna aparece, sentenciando a derrota de Neji, que diz que espera Touta no topo da torre, e Sami junto de todos os outros. Depois, vemos os danos causados na cidade, mas eles não precisam se preocupar. Jinbei e Kuishinobu cuidaram de salvar e resgatar todos os civis ali. Voltando à base, com tudo resolvido, Touta decide uma coisa. Ele vai até o escritório de Ukiami, diz que a ama, e a pede em casamento. Obviamente ela recusa, mas fala que ela não vai a lugar algum. Com isso, todas as meninas, e Kuromaru, ficam com ódio e o perseguem pela base.